Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não te agradar. Foram cerca de 17 atos institucionais que a ditadura foi aplicando e substituindo. Na verdade, ela rasgou a Constituição, ela foi governando através desse tipo de medidas. Eu me lembro que na sexta-feira sangrenta, o jornal foi fechado a bala. A maioria dos bispos foi contra a ditadura porque viu os seus fiéis sendo mortos. A passeata dos 100 mil, no dia 26 de junho, vai ser o momento auge do movimento estudantil como movimento de massas. Há de aparecer outro desses aviões. Enquanto eu bebo meu café, despedaçando as manhãs. Quantas vezes vi o céu cair? Quantas vezes eu vi os furos no espaço e as aves sinistras de aço. Em 1968, nós estávamos já há 4 anos do golpe militar e as manifestações, as expressões, né, sejam dos estudantes, dos trabalhadores, da sociedade civil, elas estavam todas cerceadas, haviam sindicatos sob intervenção, havia toda uma série de medidas de repressão. E as passeatas, elas, quando aconteciam, elas eram bastante reprimidas, ou se aconteciam, né? Se chegavam a acontecer, né? Porque era um regime ditatorial, um regime militar na base de atos institucionais. A igreja, no começo, apoiou o regime militar, porque a ameaça do comunismo, a igreja estava muito conservadora, como se diria hoje, né? Dom Jaime de Barros Câmara era arcebispo aqui do Rio, era mais ou menos... O arcebispo do Rio era, na ocasião, o líder nacional. Depois o Rio foi perdendo importância, né? Mas ainda era. E então o posicionamento da igreja era esse. No começo foi favorável, mas depois mudou, tá? Quando virou ditadura mesmo, aí mudou. Cala a boca, moço, e decepada canção. Cala a boca, moço, metade com 7 chaves. Cala a boca, moço, nas grades do meu porão. Cala a boca, moço, a outra se gangrenando. Cala a boca, moço, na chaga do meu refrão. Cala a boca, moço, cala o peito, cala o beijo. Calabouço, calabouço. O restaurante do Calabouço, situado ali perto de Santos Dumont, né, era um restaurante popular que fornecia refeições a preços muito baratos para estudantes secundários também. Era um restaurante onde tinha a sede da União Metropolitana dos Estudantes, que era uma entidade legal, assim como a União Nacional dos Estudantes. Elas tinham uma sede aqui ali, perto aqui de Santos Dumont, entendeu? E funcionava. E era um restaurante, era um bandejão, entendeu? Onde comiam sempre os estudantes pobres e alguns pobres que não estudavam tanto. Eles comiam. Tinha muita gente que vinha de outros estados do Brasil para fazer o seu segundo grau aqui, o seu ensino médio aqui. Foi o caso do Edson Luiz. A rigor, provavelmente nem estudante era. Ele apareceu como secundarista e tal, e na verdade era recém-chegado, do Pará, tinha se inscrito num curso noturno, de madureza, e era comensal do Calabouço.
quer dizer, entende? Não era um militante, inclusive, mas participou da manifestação e levou um tiro por causa disso. Na Assembleia veio uma ordem para invadir o calabouço. Aí nós resistimos, né? Resistimos, foi cadeira, mesa, saía do restaurante. A polícia recuou e recebe ordem de voltar e acabar, né, com a gente. Aí, nesse enfrentamento, eles assassinam o Edson. Quando explode no dia seguinte os grandes protestos, a paralisação de cinemas, teatros, manifestações em bares, teve o diabo na noite anterior e foi enchendo de gente a praça, ao longo do dia seguinte, até que sai uma imensa manifestação que vai enterrar o Edson Luiz no cemitério São João Batista. Aí a ordem era carregar o corpo, e deles carregar o corpo. Aí houve um enfrentamento violento, né? Nós sabíamos que se levasse o corpo do Edson, eles iam dar, a Globo já da época ia dizer que não morreu ninguém, que foi coisa lá, tal, como tentaram dizer que foi nós mesmos que matamos o Edson. Depois provaram que foi um polícia militar. Ninguém estava com reivindicações estudantis naquele momento, aquela era uma manifestação contra o regime. Essa foto eu recuperei com muita dificuldade no jornal chamado Luta Democrática, na Biblioteca Nacional. Se você prestar bem atenção, é um companheiro sem camisa, com o corpo do Edson, acompanhado por outros companheiros. Eu consegui resgatar o corpo do Edson, né? Eu estava sem camisa já nessa altura, né? E seguido por um grupo de companheiros, saímos lá do castelo, onde era o calabouço, e encaminhado até a Assembleia, na época era a Assembleia, a Câmara de Deputados do Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, onde hoje é a Câmara de Vereadores. A igreja, conforme eu falei, virou, né? Mudou de posição. Era contra o movimento estudantil, mas depois foi chegando próximo, foi assumindo. A igreja tem que ser para todos, né? A igreja não pode ser só para alguns. Tem que ser para todos, tem que acolher também pessoas das quais discorda, ideologicamente, né? A UNE, desde final dos anos 50, início dos anos 60, ela tinha uma corrente católica muito forte dentro e disputava as eleições, né? E que virou a Ação Popular, uma organização que pregava a luta armada, mas que tinha uma matriz católica, né? Que a origem era católica. Então, nós vamos ver padres se envolvendo de uma forma muito direta, de uma forma muito concreta com a luta armada, de alguma maneira, né? A gente, não vou ficar aqui me detendo, mas 68, de alguma maneira, talvez tenha sido, não posso afirmar, o começo de uma aproximação de certos setores da igreja que se radicalizaram muito, realmente. Mais tarde vão abrigar militantes de esquerda em conventos e vão ser de uma imensa solidariedade. Na missa sétimo dia, pela morte do Edson Luiz, né, havia vários padres, alguns padres conhecidos, mas não muitos, meus conhecidos, pessoalmente. Um deles era o padre Guy Ruffier, eu não me lembro de outro. O padre Guy Ruffier, que já morreu, um pouco mais velho que eu, e ele estava lá. Aparecia a foto dele, inclusive, na porta da igreja, né, na Candelária, né? Quando a cavalaria chegou na missa do Edson Luiz, os padres fecharam a igreja, quem ficou do lado de fora, meu Deus. E eu tenho uma foto da cavalaria no momento que a cavalaria estava chegando e nós estávamos num prédio de 3 andares que existia ao lado da Candelária. Quando eles viram que tinha gente filmando e fotografando lá de cima, fomos retirados da bala. Tivemos que fugir pelos fundos. Todo mundo que estava ali, né, era preso. Teve um fotógrafo do Jornal do Brasil que foi quebrado, todo quebrado, Tete Costela, Alberto Jacó. E para a gente eu mandar o filme, eu tive que mandar a menina, ela trouxe o meu filme dentro da calcinha, porque todo mundo era revistado e se fosse estudante era preso.
Foi um momento de grande mobilização e um grande enfrentamento, que foi inclusive um momento decisivo, porque chegou num impasse de tal tamanho que, essa altura, na missa do sétimo dia, quem tomou conta do centro da cidade não era mais a polícia, era o Exército. Entendeu? Então o Exército fechou a Candelária, onde ia ser realizada a missa, a Candelária ficou lá até o momento em que saiu um grupo de padres e freiras à frente, a cavalaria meteu o cacete, é cena conhecida desse momento. Nem sei pra onde estava indo tão rápido, quem chicoteava o cavalo naquela sexta quando tropecei. E a coisa não era brincadeira, não, né? O movimento estudantil, nesse período, foi uma coisa muito séria e que enfim, os participantes jogavam tudo, né? Uma expectativa grande de que aquilo redundasse em alguma mudança, né? Então, essa sexta-feira foi conhecida como Sexta-feira Sangrenta, porque o saldo foi esse, né? Mortos, feridos, presos, e a opinião pública, isso chocou muito. A violência policial chegou num nível, assim, absurdo, né? O Jornal do Brasil foi o mais importante jornal do país, o maior. O jornal que peitou os militares em 74 e pagou caro por isso. Eu acho que o Jornal do Brasil pagou muito caro. Algumas vezes foi fechado, eu me lembro que na Sexta-feira Sangrenta o jornal foi fechado a bala. Eu não me lembrava desse dia, da Sexta-feira Sangrenta, mas a igreja mudou. À medida que o governo foi se tornando ao menos totalitário, mas sangrento, né? Gás, principalmente Médici, né? Então a igreja foi se afastando do governo. A Sexta-feira Sangrenta, eu acho que ela é uma expressão, evidentemente não calculada nem previsível, mas era um pouco a expressão da política que a Ação Popular procurou aquele tempo todo. Que era uma coisa meio insurrecionalista, né? Era você forçar a manifestação em cima de manifestação até que alguma coisa explodisse. E aquele dia explodiu, de fato. O assassinato do estudante Edson Luiz provocou toda uma rebelião dos estudantes, sobretudo aqueles secundaristas que utilizavam o restaurante Calabouço. Estamos numa assembleia, lá no Calabouço, chega um companheiro e diz, olha, lá dentro, porque lá se comia com bandeja, né? A gente ia em fila, tem um policial que é um cara infiltrado, que está pegando a bandeja agora. Aí, no Calabouço, nós tínhamos um órgão de segurança, de inteligência, chamado SEVEC, Comitê de Vigilância do Calabouço. Eu era um dos companheiros responsáveis por isso aí, fomos lá, pegamos o policial, fomos logo na cintura dele, ele estava armado com uma bereta, né? Tiramos a arma dele, levamos para uma assembleia do lado de fora, né? Porque essa pedra era a tribuna, né? E a praça, né? Aí subimos na pedra, tinha 2 companheiros para defender. Julgamos a massa que julga, né? Aí a maioria jogou morte. Mas nós não íamos matar o maluco, porque aí seria os extremos e ia ser pior, né? Eu estava preso num batalhão do Exército, o 1º ou 2º Batalhão de Infantaria Blindada lá em São Cristóvão, e eu vi de dentro como é que era a reação. Eles estavam em prontidão, a reação dos oficiais e dos soldados ao que estava acontecendo por fora. E numa dessas veio um cabo, veio falar comigo e disse assim, o Exército vai intervir no final do dia, já às 6 horas da tarde, 7 horas, o Exército vai intervir porque a PM foi expulsa do centro da cidade, entende? A população está em rebelião, entende? Meteram o pau na PM, tiraram a PM, saiu, ela foi expulsa do centro da cidade, recuou do centro da cidade. Está tudo tomado de gás lacrimogêneo e tal, então o Exército vai entrar. Você saía, mas sem saber o que poderia acontecer, o que podia lhe acontecer. Ninguém nunca sabia, porque sempre estava vendo situações inusitadas, coisas chatas, né? Coisas violentas, manifestações. Enfim, ninguém nunca sabia o que podia acontecer. A gente saía guerra é guerra. A gente saía sabendo que vamos para a guerra. Um grupinho pequeno
corre para o centro da cidade, com uma camisa ensanguentada de um dos caras que foi atingido, e arma uma primeira barricada na Rio Branco. E a partir daí explode uma mobilização, será 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, explode uma mobilização popular, quer dizer, você pode chamar uma insurreição popular. E eu acho que marca, de certa forma, o auge da nossa capacidade de mobilização agressiva. A passeata dos 100 mil é conquistada por esse dia. Quer dizer, esse nível de mobilização e de radicalização faz com que o regime recue e permita uma manifestação legal. Isso dá a passeata dos 100 mil, que se estende um pouquinho mais e sai de 60 mil, né? Mais uma semana depois. A passeata dos 100 mil é o ápice de um processo que tem início em março. Tá? E, então, a passeata dos 100 mil, em junho, né? No dia 26 de junho, ela vai ser o momento auge do movimento estudantil como movimento de massas. O movimento estudantil foi um movimento de massas. Isso é uma coisa muito importante também, deixar claro, frisar, reiterar isso. E em junho nós vamos ter, desde o dia 18, várias manifestações no Rio, São Paulo. 100 mil foi um dia glorioso, foi uma coisa mais bonita do Brasil, foi um momento mais lindo do Brasil. Eu acho que aquele dia, aquele momento foi uma dádiva. Todos nós recebemos naquele dia, foi um dia gratificante. E eu recordo até hoje que um dos dias mais bonitos daquele momento, um dia de alegria, então você não pode... Alegria é alegria, meu amigo. Talvez se ela fosse só uma passeata estudantil, talvez não teria abalado tanto, mas ela ali, ela reúne setores sociais que começam a despertar para o que era a ditadura militar, que eles próprios, que setores apoiaram, né? A história é sempre assim. Setores, sobretudo setores da classe média, são muito levados a apoiarem iniciativas de golpes, esse tipo de situação. Ficam muito perdidos pela violência, por tudo, e acabam apoiando um ditador de plantão. Mas isso foi visto, que nada na história é monolítico, nada fica... Os pensamentos não ficam parados, né? Eles evoluem, eles têm transformações. E 68 é isso. Havia uma notícia de que o Vladimir podia ser preso naquele dia ou morto, porque o Bournier, o brigadeiro Bournier, era terrível e estava atrás dele. E aí a minha missão é de, olha, olho no Vladimir, que ele pode ser preso ou morto, mas temos que cobrir tudo, né? E nós saímos, e eu especialmente fiquei de olho no Vladimir, né? Foi um dia de alegria, de cantoria, de discurso, Rapaz, não houve um empurrão na rua. Foi um negócio que foi uma dádiva, eles deram aquilo pra gente. Não houve sequer uma pessoa empurrada, ou tropeçou e caiu. As pessoas chegando, intelectuais, Chico Buarque, os artistas, tantos outros, chegando, Antônio Calado, Otto Lara Rezende, enfim, uma infinidade de nomes importantes, chegando na Cinelândia, de mão dada, as freiras, e aquilo começou ali, os discursos do Vladimir foi realmente um grande líder. Não usava microfone, não usava megafone, não tinha carro de som, era no gogó. Esses dias eu vi uma foto da Clarice Lispector participando dessa passeata, para citar um exemplo, e todos os setores democráticos, setores intelectuais apoiaram, então teve essa importância. Isso abalou o regime militar, isso abalou muito, porque realmente os regimes militares eles são abalados mesmo de verdade quando há descontentamento e mobilização popular. É isso que gerou.
Olha, essa aqui é uma multidão. Aqui, na passeata do ICMil, na Cinelândia, tudo começou ali, não só tinha... A maioria eram estudantes, na verdade, mas tinha tanta gente ali, era bancário, né, que estava apoiando, que estava ali. Tem uma foto muito engraçada do Grande Otelo, que eu só descobri depois. O Grande Otelo aparecia entre os jornalistas, no meio da... Porque tinha blocos de jornalistas, blocos de religiosos, blocos de intelectuais, era por grupos. Mas era tão interessante que eu tenho uma foto, por exemplo, do Vladimir, quando falava, as pessoas sentavam. Eu não acredito. Você não pode acreditar, é diferente de hoje. Quando o líder estudantil falava, quando o Vladimir falava, a plateia, meu amigo, eu vou mostrar uma foto para vocês, vocês vão dizer, é mentira, não existia isso. Todo mundo sentado e ele falando ali, aquela multidão ali sentada na Cinelândia. Que coisa, como é que pode acontecer isso? A OAB, em 25 de junho de 68, ela reúne o Conselho e se manifesta claramente, contundentemente, contra a repressão realizada contra a passeata. Ou seja, ela endossa a passeata, ela entende a passeata como uma manifestação legítima, democrática, que deveria ser respeitada. Se sabe, até pelas fotos e pelos registros que nós temos, que muitos advogados, uma quantidade muito grande de advogados, participou da passeata e tal. Essa quarta-feira, dia 26 de junho, começou já um dia completamente atípico, o centro tomado e as pessoas pichando com spray, dizeres contra o governo, fazendo reivindicações, as pessoas chegando com cartazes, faixas, uma mega manifestação, né? Muito grande mesmo, e que não teve nenhum incidente, né? Ela ocupou o dia todo, e o ápice foi às 3 horas da tarde, quando havia já 100 mil pessoas já, né, reunidas, e às 5 horas da tarde teve o discurso do Vladimir Palmeira em frente ao Palácio Tiradentes, e foi o fim do ato. Tudo isso aconteceu, acabou, finalmente o Vladimir foi embora. Eu fiquei aliviado, voltei para o jornal, toda a equipe voltamos para o jornal. E quando foi escolhida a foto, foi essa foto aqui, para a primeira página, porque eu procurei fazer essa foto detalhada, pus uma lente mais telezinha para fazer a baixa ditadura para o grupo dele. Foi a foto que foi escolhida para a primeira página. O editor de fotografia, Alberto Ferreira, que tem um olho incrível. E nós chegamos lá, Alberto Dino, que foi um senhor diretor de redação, se escolheu essa foto e os militares moravam no jornal. E olha, todo mundo eu fora, primeira página, beleza, tal, vamos destacar, abrir e tal, e esquecendo que do lado eles estavam lá sentados. E eles escutaram o capitão e outro lá, sei lá, nem lembro quem era o outro. Por que vocês estão aí nessa euforia com essa meme na mão? Tomaram a foto. Porque primeira página, essa M aí não vai ser para a primeira página, essa porcaria, palavrão, não vai ser, e rasgaram a foto. Né? O Dinho disse para ele, mas, capitão, os senhores nos deram um dia glorioso hoje, esse foi um dia lindo, um dia de confraternização. Os estudantes foram às ruas, os intelectuais foram à rua, não houve nada, discurso. E aí, de repente, o senhor pega uma foto, vai proibir? Não estou proibindo, essa foto não vai, deixa eu ver o resto aí do material. E aí pegamos, demos a foto para ele, uma foto que se mostrava toda a passeata em grande angular, aquela multidão incalculável, e essa foi a foto que eles permitiram que se publicasse, que não fazia nenhuma alusão a nenhum detalhe de alguma coisa, como essa baixa ditadura, povo no poder. E a partir daí o regime começa a trancar a fechar as torneiras, pô, entendi, em vez de abrir, fecha, né? E o AI-5 quase sai aí, né? Quer dizer, das historinhas que o Hélio Gasperi conta lá naquele livro dele, quer dizer, isso foi amplamente discutido dentro do comando do regime militar, pô, entendi, fechar tudo ali mesmo. Eles acabaram tenteando a coisa, adotando outras medidas de controle, e isso foi explodir em 13 de dezembro, que vem o fechamento total do regime. Eu fui preso por falta de documento. Eu sou de Alagoas,
E minha carteira de identidade era de Alagoas. E a polícia já tinha me pego umas vezes e dito, ó, vamos lhe prender da próxima vez se a carteira não estiver boa. Eu dei para o meu pai. Meu pai tirar a carteira lá em Alagoas, fiquei sem carteira. Aí como dava aquela confusão, a polícia veio sem carteira, o cara disse que ia me prender, eu corri, a polícia me pegou. Pronto, eu saí jogando documento fora. Essas aquelas besteiras do movimento estudantil, né? O cara pensou que eu era maconheiro, me levou para a polícia. Aí lá descobriram quem eu era, me levaram para o DOPS me levaram para a PE, mas a PE é da Vila. E lá, na Vila, aí botaram um revólver na minha cabeça, me deixaram nu, tomaram meu remédio da asma, aquela coisa. Tive o desprazer de ver a tortura como era feita na Polícia do Exército. Que a mim não torturaram, mas torturavam a pessoa todo dia, saia arrastando as pessoas, sangrando por ali. Eu trabalhava 11 anos numa empresa, né, Electrolux, 11 anos de trabalho, faltava um mês e pouco para me casar, mas todo dia, meio-dia, eu vinha almoçar no calabouço, voltava para a empresa, porque eu era trabalhador, cumpria com o meu horário de trabalho. Quando eu estou chegando no calabouço, um companheiro está me esperando e falou, olha, não volta, não vai para o calabouço, porque estão te procurando, outro, você e toda a direção. A partir daí eu voltei para a empresa, né? Voltei para a empresa, isso foi na segunda-feira, e entrei em contato com os companheiros, como eu era o cara que transportava o dinheiro da empresa para o banco, um banco chamado Boa Vista. Aí na terça-feira os companheiros montaram um esquema, e isso aí eu fiz a primeira recuperação da burguesia para a Revolução. Saí para depositar o dinheiro da empresa, já passei para a clandestinidade, com dinheiro, não para mim, hein? Para a resistência armada. Porque quando o movimento estudantil ele deixa de ser um movimento de massas, quando a repressão vai atingir um número grande de seus quadros, nesse momento, um número significativo de lideranças e mesmo de não liderança do movimento estudantil vai entrar na clandestinidade. Então, 69 é uma outra história. É a partir da edição do AI-5, a partir do endurecimento do regime, a partir de uma repressão violentíssima à UNE, tudo vai ser diferente. E é nesse momento, a partir de 69, que a luta armada vai ser vista como uma alternativa cada vez mais concreta de derrubada do regime. O legado principal de 68 do movimento estudantil, universidade pública e gratuita. O Jean disse aqui que há outros legados geracionais que não são exatamente do movimento estudantil, umas questões de costumes e tal, os avanços, uma liberdade maior. Eu não vejo um legado, não vejo... porque se houvesse o legado, o movimento estudantil hoje teria um outro comportamento, uma outra atitude, né? Diante disso que a gente está vivendo. Para falar a verdade, hoje em dia eu não tenho a menor ideia da motivação dos atuais dirigentes dos movimentos, né, das organizações do movimento estudantil, dessa turma que eu conheço de perto, os grupos de agricultura ecológica nas universidades rurais, é gente realmente com uma cabeça interessante, porque ficou muito próximo do que eu virei. Quer dizer, é uma preocupação com a questão social e a questão ambiental coladas uma na outra. São integradas uma na outra. O legado é a importância da mobilização social ampla contra regimes autoritários. Ali mostrou como isso é importante, como isso é capaz de abalar. O legado humano foi os companheiros que tombaram. Os que morreram na tortura, os que morreram no exílio, os que morreram, né, em combate, está presente e vai estar sempre presente na minha vida. Até o último dia que eu viver, vou estar fazendo alguma coisa por eles e por minha convicção revolucionária.